Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, nos últimos anos, né, através do comando do Abel, o Palmeiras conseguiu uma das coisas mais difíceis dentro do futebol, que é a manutenção, vamos dizer, de um lugar dentro do protagonismo que os clubes precisam, né? E não fez nenhum grande investimento, né, nesses últimos tempos, porque na minha cabeça é o seguinte: a Leila, né, ela fez um trabalho muito mais em cima de treinador e comissão técnica, e já que tinha um elenco, né, acima da média, a manutenção desse elenco. Hoje tem uma posição, né, sólida com o Abel. Então ela passou, né, a ver de uma outra forma. Aquele investimento que foi feito em cima da comissão técnica nesses últimos anos, que é uma comissão técnica cara, naturalmente ela agora está revertendo todo esse investimento para cima de jogadores, né? Que é uma necessidade do Palmeiras, que você precisa sempre renovar o elenco. Por mais que ele seja muito bom, você precisa criar sempre novas expectativas. Talvez o Botafogo tenha tido as maiores perdas, né? Quando você perde um Almada, quando você perde um Luiz Henrique, e principalmente quando você perde um treinador que em 9 meses conseguiu o que o Arthur Jorge conseguiu, como mentalidade, como estrutura, como tudo isso, não é fácil você recuperar. Então, pouco tempo. O Flamengo não precisa de reforço, o Flamengo precisa recuperar aqueles caras que não estão jogando, estão machucados, que é uma lista muito grande, entendeu? Que esses jogadores não chegaram. Por exemplo, Cebolinha, quando estava entrando na sua forma que a gente diz, a Copa América, Grêmio lá atrás, aí ele se machuca, né? O próprio Piquerez, que não teve tantas possibilidades de jogar. Esses jogadores recuperando, já se integrando, né? Com esses que vieram agora, por exemplo, o Alcaraz, que é um jogador de 21 anos, caramba, esse é um jogador que a gente vê que ele tem, mas ele precisa se adaptar, precisa de alguma coisa diferente. Mas a qualidade você vê que esse jogador tem. Eu acho que a melhora vai ser grande. Eu acho que a preocupação maior, exatamente, do Flamengo é fazer com que o novo diretor que está chegando, o Boto, algumas declarações são meio polêmicas, né? Mas eu acho que, como ele não tem um conhecimento perfeito ainda do futebol brasileiro, de como funciona a coisa, como é você trabalhar num clube que a pressão é todo dia, 24 horas, de segunda a segunda, e principalmente, né, habituados nos últimos anos a ganhar títulos, né? Se você não começa bem demais, né, você já começa a ter uma certa contestação. Terminou o ano da melhor forma possível, né, principalmente com, vamos dizer, essa chegada do Felipe Luiz, que conhece o clube como poucos, conseguiu implementar algumas coisas da cabeça dele, que a gente sabe que ele sempre se preparou, sempre disse isso, que gostaria de virar treinador, e virou um treinador, tem ótimas ideias, né? Fez algumas coisas diferentes, né, durante algumas situações que apareceram, que até a gente que estava comentando o jogo, por exemplo, Copa do Brasil do Corinthians, né, quando o Bruno Henrique é expulso, que ele faz umas modificações que normalmente o treinador não faria, né? E depois, na final da Copa do Brasil, quando ele tira o Gabigol, exatamente, coloca o Bruno Henrique, e terminou o Bruno Henrique sendo um dos protagonistas desse título. Eu acho que o Flamengo precisa, talvez, né, encontrar reservas, né, para a lateral direita, né? Quer dizer, hoje, né, não tem dúvida de que o titular é um jogador que já teve, inclusive, propostas de fora, né? E esses times o Internacional, por exemplo, né? O Inter tem um time praticamente pronto, né? São aquelas contratações pontuais para que você possa encorpar mais ainda, né, o time e o elenco, né? A perda do Atlético Mineiro em relação ao Paulinho é muito grande, né? E lembrando o seguinte, que a cada ano que passa, por mais que o Hulk mostre para gente a sua capacidade, o tempo vai passando, né? Talvez ele não consiga já, né, dar todo aquele retorno que a gente está acostumado, porque o Hulk nos últimos anos foi o jogador mais regular que a gente viu aqui, daqueles que foram repatriados, né? Não somente com atuação, mas principalmente com eficiência, né? E isso vai fazer com que eu acho que o Campeonato Brasileiro desse 2025 seja realmente muito mais parelho do que foi, né, nos últimos anos.